Olá, queridos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Marcos da Cruz e todos os dias aqui no meu canal eu partilho um pouco com vocês sobre a minha reflexão do Evangelho que a Igreja nos propõe diariamente. E o texto desta quinta-feira é retirado de São Mateus, no capítulo 6, versículo de 7 a 15. Trata-se do Evangelho onde Jesus ensina aos seus discípulos a oração do Pai Nosso. E antes de ensinar a oração do Pai Nosso, Jesus diz para os seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. E daqui eu quero partir um pouco a minha reflexão para hoje. Nós vivemos em um mundo onde cada vez mais o silêncio se torna algo muito difícil. Barulhos, vozes, sons fazem com que, na verdade, a nossa vida ela fique muito agitada. Todos os dias é muito barulho, né? Eu, por exemplo, aqui na cidade onde eu moro, aqui no meu quarto, aqui atrás passa uma rua, né? E de manhã é impossível praticamente eu gravar os vídeos porque o barulho é muito intenso, é carro-som, é moto, carros, vozes de pessoas, de gritaria, então fica difícil gravar os vídeos porque o barulho é muito intenso. Às vezes eu gravo depois do almoço, às vezes gravo à noite, que inclusive não é muito silêncio não, ainda tem de vez em quando algum barulho. Mas só para dizer para você que nós vivemos em um mundo muito barulhento. E isso também nós tendemos a levar para a nossa igreja. A gente, às vezes, nas nossas liturgias, nas nossas celebrações, nos nossos momentos de oração, às vezes a gente não guarda o silêncio. E o silêncio faz parte da nossa vida de oração. Dentro da própria liturgia, inclusive, o Missal Romano prescreve momentos de silêncio dentro da própria missa, como, por exemplo, após cada leitura, após a homilia do sacerdote, também o silêncio após as orações que são feitas, o silêncio após a comunhão também. Mas, infelizmente, a gente não acaba aqui guardando esses momentos de silêncio e as pessoas também elas se sentem incomodadas diante do silêncio. Eu olho aqui na paróquia onde eu trabalho e às vezes eu guardo o silêncio, às vezes não, sempre eu guardo o silêncio após a comunhão, 1 minuto, mais ou menos assim, e eu percebo às vezes a inquietação das pessoas em estarem em silêncio. As pessoas começam a olhar no celular, as pessoas começam a olhar no relógio, começam a olhar para cima, sabe? As pessoas não conseguem guardar ali o silêncio, começam a, vamos dizer assim, a curar um pouco a garganta, né? Começam a tossir, enfim, as pessoas não conseguem guardar o silêncio. Claro que não é todo mundo, mas a maioria, grande parte das pessoas, acredito eu, que tem até mesmo aversão ao próprio silêncio. E Jesus, no Evangelho de hoje, nesta introdução do Pai Nosso, ele vem nos dizer que nós devemos rezar não como os pagãos que usam muitas palavras, mas que nós devamos usar poucas palavras. Jesus não está dizendo que a nossa oração é uma oração ausente de palavras. Existe dentro da igreja a oração vocal e existe também a oração de forma silenciosa, onde eu, contemplando o Senhor, contemplando o crucifixo, uma imagem, ou até mesmo meditando a palavra de Deus, eu estou ali também rezando, eu estou ali também orando. Então, o Evangelho de hoje ele nos convida a gente se calar um pouco mais. Se você é uma pessoa que fala muito, que é muito agitada, você também tem que procurar perceber se isso não está prejudicando a sua vida de oração. Você consegue ficar em silêncio durante um tempo? Você consegue se calar, fechar os olhos, se concentrar? Você consegue fazer isso? Eu atendo aqui algumas pessoas na direção espiritual aqui da minha paróquia e eu convido sempre eles a fazer o exercício do silêncio na vida de oração deles. Eu peço para eles guardarem, nem que sejam assim uns 3 minutos de silêncio. E teve uma vez um dos dirigidos, uma pessoa que dizia assim para mim: Padre, como é difícil guardar o silêncio, Como é difícil se concentrar.
a gente se distrai, seja pelo barulho que a gente escuta na rua, seja pela televisão que está ligada, não sei, alguma coisa assim nesse sentido. A gente tem dificuldade de ficar em silêncio. O Evangelho de hoje é um convite ao silêncio, é um convite a gente ouvir mais a voz de Deus e pouco a nossa voz. Por isso, quero deixar essa mensagem neste dia para você, para que também isso ajude você na sua vida de oração. E se você está passando por aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal para que todos os dias você receba a minha reflexão. Tenha um ótimo dia. Shalom!